A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. O nosso entrevistado hoje está um pouquinho atrasado, deve estar chegando daqui a pouquinho, para nós batermos um papo aqui. Enquanto isso, eu queria conversar com os nossos ouvintes e com as nossas autoridades aí a respeito desse choque de ordem que está sendo realizado. Muito bom, ali na Nelson de Saerp, na Praça da Liberdade, nós estamos tendo um pouco mais de sossego. Acontece que a 13 de maio ontem estava um verdadeiro caos, um inferno aquilo. Gente, não é possível, quer dizer que eles saíram daqui e migraram, né? Transferiram-se. Como diz aqui o Lucas, houve um êxodo da Praça da Liberdade e Nelson de Saerp para a 13 de maio. Quer dizer, mudaram de lugar, é isso? Vai ficar difícil. A polícia vai ter que correr atrás, né? Porque não está dando para entender. Nessa terça-feira, por exemplo, teve uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Essa reunião mensal entre importantes representantes da sociedade civil e lideranças das forças de segurança local, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, entre outros. Nessa ocasião, foi apresentado pelo nosso comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Marcelo Bernardo, em uma reunião que visava aprimorar a segurança de Petrópolis, discutindo diversos fatores, sendo importante também para que as partes ajustando assim as ações necessárias locais. Não sei como é que vai ser isso não, porque está complicado, está muito difícil. Conserta um lado, esbudega outro. Assim, realmente, a coisa não vai dar para entender. O choque de ordem tem que ser na cidade toda. Aliás, parabenizar, inclusive, houve aí uma blitz de lei seca na semana passada, no final de semana passado. E eu acho isso importante, essas coisas são importantes acontecer na cidade, né? Sem marcar. Porque tem que pegar o pessoal com a boca na botija, porque senão não dá certo, né, Lucas? Não tá certo? Porque assim não dá. Realmente, a gente atrapalha o trânsito, atrapalha, mas em compensação pode estar salvando vidas, porque as pessoas que dirigem alcoolizadas não têm noção daquilo que estão fazendo, né? Então, eu gostaria de falar com as nossas autoridades que não adianta só ficar fazendo aí blitz só na SERP, não. Tem que estender um pouquinho mais. Porque se fizer só na 13 de maio, eles fogem de volta para Nelson de Saerp. Então tem que fazer nos dois lugares, tem que dividir aí esse choque de ordem para poder a gente ter um pouco mais de sossego, porque a coisa está realmente complicada. Bom, ouvintes, o nosso entrevistado já está chegando, disse que já está entrando no prédio, então a gente vai fazer aqui uma horazinha, colocando no ar também, uma outra
informação que é muito importante, eu queria parabenizar o Bernardo Sabrai por esta atividade que ele fez de colocar em dia aí de desnegativar, né? Isso existe, né? Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas, segundo ele diz aqui. Muito legal essa atividade. Eu acho que isso realmente colocou mais 1.000 pessoas para poderem consumir com o nome limpo na praça de novo, né? Eu acho que esse tipo de trabalho é que é importante, né? É um contraponto aos demais setores da prefeitura, né? O PROCON está se destacando positivamente, enquanto os outros, né, eu não gosto nem de falar, não, porque a coisa está feia. Está braba, né? Agora, escuta aqui, esse asfalto que teve aí na cidade, essa operação tapa-buraco, eles conhecem a rua Monsenhor Bacelar? Será que eles conhecem? Pois é, rapaz. Pois é, propaganda na TV, paga IPTU para asfaltar. Mas asfaltar aonde? Esse asfalto que farinha, né? Tá meio difícil o negócio. A Monsenhor Bacelar, qualquer hora a gente não passa mais, vai afundar, né? Vai virar um brumadinho aquilo ali, né? Porque realmente a coisa tá complicada. Tá difícil da gente aguentar isso, né? As pessoas precisam ter um senso assim de organização para cuidar da cidade, né? Tá muito triste. Mas voltando aí, parabéns aí, Bernardo, pela sua atividade aí. Acho que esse tipo de trabalho é que realmente enaltece aqueles que dirigem os órgãos, né? É isso aí. Chegou aí o nosso convidado? Vamos ver, tocou aí, vamos ver se é ele que está chegando aí. Aí a gente já começa a nossa entrevista aí, que está um pouquinho atrasada, mas o Lucas segura ali, né, Lucas? Segura legal, né? Vamos lá. É ele? Bom, ele chegou. Muito bem. Bom dia, Bruno Grazinoli. Apresentador, comunicador, terapeuta holístico e estudioso de temas filosóficos. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor Paulo. Como vai? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bem, obrigado. Igualmente. Bruno, eu queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes rapidamente, apesar de muitos já devem conhecê-lo. Olha, pode parecer jactancioso da minha parte, mas eu acho que eu realmente dispenso apresentações. E você acha que o que é mais engraçado, que eu estou observando aqui, é que fazem 17 anos desde a primeira vez que eu estive trabalhando aqui nessa rádio com a Ana Cronenberg, a Vera Oliveira e o Padre Jaque no programa Amigas no Rádio. Nosso saudoso Padre Jaque. E naquela época havia uma inibição no que diz respeito a determinados assuntos, porque a igreja ainda não estava passando pelo processo de evolução que ela tem passado hoje. Então tinham muitos assuntos que a gente não podia comentar, inclusive autoconhecimento era um deles. Mas nós hoje vamos falar sobre autoconhecimento, o que vem a ser, Bruno, o autoconhecimento. Olha, eu diria que o autoconhecimento é uma das coisas mais extraordinárias no que diz respeito à investigação de si mesmo e, ao mesmo tempo, as mais dolorosas, porque implica numa renúncia, numa capacidade de olhar para dentro de si próprio com uma isenção e, ao mesmo tempo, tentando valorizar o que nós temos de melhor e melhorar o que nós temos de pior. Então, não é tão fácil, não. Nós temos 3 aspectos muito interessantes. A alma, que é a nossa essência, que é justamente o que nós temos que buscar nessa investigação. Por conseguinte, o nosso eu, que diz respeito à nossa missão aqui na Terra. E, em seguida, a expressão, que diz respeito a uma máscara social que cada um de nós tem. A maior luta que nós travamos hoje em dia, acho que a maioria das pessoas, é na remoção dessa máscara que nós colocamos no rosto para nos proteger. Perfeito. Nesse campo Aliás, de expressão. Tem muitos assim, né? Se a gente olhar, né, a começar por muitos políticos, né? O campo da expressão, ele muitas das vezes vem, pelo menos na escola pitagórica eu aprendi isso, que a expressão era a nossa máscara social, nossa proteção. E deveria ser exatamente ao contrário. Primeiro a alma, a essência. Tem pessoas que vivem um eterno carnaval, põe a máscara e sai na rua. Exatamente.
Ô Bruno, para que serve o autoconhecimento? O autoconhecimento serve para a nossa busca do aprimoramento pessoal, intelectual e até espiritual. Mas é como eu te disse, implica em muita renúncia. Olhar para dentro de si mesmo. Verificar o que nós temos de melhor, o que nós temos de pior. Buscar entender qual é a nossa verdadeira função no universo. A nossa função na nossa própria vida e na vida do outro. Este é o significado de autoconhecimento? A investigação de si mesmo. É difícil, não é? Dificílimo. Porque esbarra em questões que estão relacionadas com o sentido que cada um dá para a vida. E um mergulho mais profundo no sentido da vida pode significar uma depressão e um suicídio. Não são todas as pessoas que estão preparadas para estudar um tema dessa magnitude, porque isso implica em dor, em sofrimento, e muitas das vezes olhar lá para dentro, para a sua alma, e não gostar daquilo que você vai ver. Mas o que é necessário para conhecer a si mesmo? Paciência. Só paciência? Renúncia. Amor. Eu acho que também tem que haver muita sinceridade, né? Isso é inegável. Porque muitos, às vezes, mascaram-se. Além de mascarar-se para a vida, se mascaram a si próprios, né? Isso é medo. Por que é tão importante para o nosso crescimento, o autoconhecimento? Porque ele nos dá a chance de nos entender como força e matéria. Nós estamos aqui numa espécie de alambique, depurador de almas, para o processamento de uma evolução. Não estamos a passeio. Significa que é a chance de dar sentido à existência e dar sentido, quem sabe, à existência de outras pessoas. E promover esse processamento de evolução de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais tranquila, sem prejudicar a si própria a outrem. Ou seja, é conhecer a sua função no universo. É tão difícil assim? É difícil, não é fácil, porque esbarra nessas questões de cunho espiritualista. E por que é que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas apenas vive. Será que também não teria um pouco de culpa? As pessoas se culpando quando conseguem se descobrir? Também. Não existiria essa parte também? Como consultar o âmago e usar isso para crescer? Como é que se deve fazer isso? Indo direto ao ponto, procurando compreender as dificuldades que estão relacionadas àquele momento que ela vive, aceitar aqueles desafios e estabelecer algum tipo de meta. O autoconhecimento ele implica não apenas investigar a si mesmo, mas colocar em prática alguma coisa no sentido que diz respeito àquela evolução, àquele momento. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer uma meta para melhorar a minha vida? Eu tenho que assumir uma postura mais positivista? Eu tenho que ser mais disciplinado? Eu tenho que ser mais maleável comigo, com as pessoas? Todos nós temos uma meta. Exato. Já chegamos com uma missão a cumprir. Mas nós não podemos mudar isso? Cada um de nós vem com uma missão, mas o processamento dessa evolução, dessa missão, ele vai se dar de nós, né? A partir da própria pessoa, porque nós temos o livre-arbítrio. Exatamente. Muitos de nós, infelizmente, estão retardando esse processo, o que implica, sem dúvida, eu não sei se eu deveria falar isso numa rádio católica, mas em outras vindas à Terra. Uhum. Sim, para quem... Ou seja, aquele que teve um aproveitamento em 30 vindas, 40 vindas, estudando, trabalhando, colocando em prática o seu autoconhecimento, tolerância, respeito, amor ao próximo, não vai ter talvez um desempenho tão extraordinário quanto aquele que não, entende? Sim. Analisando sobre esse prisma, até tem uma novela que está no ar. Sim. Espelho da Vida, se não me engano o nome da novela, que trata justamente disso, de vidas passadas, né?
Há possibilidade de mudança no desenrolar da vida? Depende da própria pessoa, do livre-arbítrio dela. Porque, apesar de já existir um plano traçado, a execução desse plano só depende da própria pessoa. Agora, Bruno, tem que querer. Como que a gente consegue se adaptar a um mercado dinâmico e imprevisível? Olha, isso realmente tem sido um grande problema na vida dos seres humanos. Por que é que isso ocorre? Porque a cobrança material que existe em cima de nós é muito grande. Muitas das vezes as pessoas até querem buscar um sentido mais amplo para a sua vida, mas não podem, porque a realidade terrena, a luta no campo material, no campo financeiro, ela impede isso. O que a pessoa tem que tentar fazer na realidade é se equilibrar na corda bamba, porque é dificílimo. E buscar o equilíbrio das duas coisas, o material e o espiritual. Mas isso é muito difícil, não é? Com certeza, sobretudo nos dias de hoje, em que a atmosfera do planeta terrestre, do planeta Terra, ela está impregnada de miasmas e de pensamentos... Vamos traduzir para o nosso ouvinte o miasmas. Correntes obsessoras. Maus pensamentos. Exato. Emitidos pelo próprio ser humano. Né? São correntes deletérias relacionadas a desenfreios de ordem material, sexual. Que hoje o material ainda está falando alto, né? E ainda fala mais alto. Exatamente. Por isso talvez a gente veja muito roubo, muito desvio, muita torpeza. Muita torpeza, né? É verdade. Esse tema, ele vai esbarrar na questão espírito, porque nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito. Se os três não estiverem harmônicos, não adianta, porque ninguém vai chegar a lugar algum. Nós somos esse equilíbrio. E o indivíduo ele tem que procurar o seu equilíbrio material, intelectual e espiritual. No momento em que esbarra na investigação de si mesmo, precisa estar preparado para entender a questão da evolução. Porque, como eu disse, Dr. Paulo, é um alambique depurador de almas. Ninguém vem a passeio. Nós estamos cumprindo um propósito, um compromisso já assumido. E existem aqueles que, infelizmente, retardaram essa evolução. Sim. Né? E outros que estão ainda. Não é um sonho. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que parece que vieram para essa vida para se comprometer ainda mais, ao invés de depurar-se. Exatamente. Vieram para somar mais coisas negativas. A propósito da questão espiritual, eu estive na paróquia de São Sebastião de Indaiá assistindo uma cerimônia do Padre Renato, e ele dizia exatamente o seguinte: não é um sonho. E a maior parte das pessoas busca fugas. É a fuga do dinheiro, a fuga do relacionamento, o subterfúgio disso, daquilo, é a rede social, é o plano da expressão que hoje está em voga, não é? Todas as pessoas elas precisam mostrar uma perfeição que na realidade ela não é possível alcançar aqui onde nós estamos. Não é? Se fôssemos perfeitos, não estávamos aqui. Exatamente. A nossa existência ela tem esse propósito. Crescimento. Ô Bruno, existem 3 níveis de autoconhecimento. Sim. O pensamento, a expressão e a implementação. Vamos falar sobre cada um deles rapidinho? O pensamento é a força saturada de poder. É aquilo que atrai e aquilo que repele. Quer dizer, você com isso diz que nós podemos, quando nós estamos tendo coisas ruins, é porque o nosso pensamento está negativo. Tudo o que acontece atrai negativamente as coisas. Tudo o que acontece conosco é nossa culpa. E antes da situação ela se materializar, ela antes foi projetada na tela mental. O pensamento ele é força saturada de poder. As pessoas precisam entender isso definitivamente. Pensar é atrair. Exatamente. Quando você pensa mal, atrai-se o mal. Exatamente. Quando pensa-se o bem, atrai-se o bem. Exatamente. Às vezes a gente diz, não sei como é que fulano consegue tantas coisas, porque ele pensa sempre positivamente. Exatamente. Aliás, o pensamento positivo é alvo de estudo de psiquiatras, neurocientistas, os estudiosos do campo místico, esotérico, filosófico. É uma força. E ela precisa ser utilizada de forma salutar, de forma disciplinada, ao nosso favor. Quanto à expressão, é aquilo que se verbaliza.
aquilo que se verbaliza e o que se demonstra. Que é outra coisa também muito perigosa, que a maior parte das pessoas só verbaliza e demonstra aquilo que quer. A expressão, ela está mais no campo da proteção social. Pelo menos no campo do estudo pitagórico, Pitágoras dizia isso, que a expressão era a nossa máscara, a nossa proteção social, entende? Uma espécie de capa que nos envolvia e que nos protegia. Certo. E a implementação é justamente a atuação, é o que nós fazemos através daquilo que nós pensamos e exprimimos. Aí vem a questão do planejamento, estabelecer meta, que está relacionado com o tempo, a tal da capacidade de renunciar a si mesmo, de entender o outro também como ser humano e tentar visualizar o planeta, a nossa estada no mundo Terra, como realmente uma situação de escolaridade, onde todos nós somos alunos. Sim, não é? Nós devemos sempre, antes de agir, usar esses 3 porquês. Explica isso. Sim, claro. É o que dá sentido para a nossa existência. Quer dizer, quem sou, pensamento, onde estou e para onde e vou. Implementação. Quem sou, quem sou, para onde vou. Isso é fundamental. A maior parte das pessoas apenas vive. Não sabe nem a razão pela qual estão vivendo. Exatamente. E vão empurrando com a barriga até que lá, pelo 3º ciclo da vida, segundo Pitágoras, ciclo de colheita que começa com 56 anos, não é? São 3 ciclos. Formativo até 28, produtivo após os 28 e colheita após os 56. Aí adoece, morre e não conseguiu fazer o processamento dessa evolução intelectual, espiritual e até material. É brabo, né? É terrível. Isso aí é dor, é sofrimento. É olhar para dentro de si mesmo, muitas das vezes não gostar daquilo que vai visualizar e ter que trabalhar com isso no dia a dia. É olhar para dentro de si mesmo, Dr. Paulo, e observar que nós somos jactanciosos, nós somos vaidosos, que nós somos seres cheios de vilania, cheios de sagacidade e de inteligência, mas que muitas das vezes são utilizadas de forma malsã. Então implica em renúncia. E renúncia, sobretudo, no que diz respeito à questão de aceitar a finitude. Já reparou que as pessoas não gostam de falar da morte? Do fim? É como se a morte fosse algo terrível. Eu acho mesmo, a morte algo extraordinário. O fim, a morte é renascimento. A morte é extraordinária. Ô Bruno, vamos fazer um intervalozinho comercial e a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso programa. Nós servimos. Hoje estamos entrevistando Bruno Grazinoli, que é apresentador, comunicador, terapeuta holístico e estudioso de temas filosóficos. Bruno, antes da gente continuar, estou recebendo aqui o nosso amigo Henry David Grazinoli, que está mandando um abraço para você. Ah, que bom, e um abraço a ele também. Seu lá tio, no, né? Claro, lá no Bingen. Legal. No Bingen, e a Patrícia também. Que bom que ele está aqui conosco. Eu fico muito feliz de saber. Pois é, estou recebendo aqui da Eunice também, que é uma ouvinte nossa, companheira nossa do Lions. Paulo, bom dia, estou ligado no programa Nós Servimos, tema muito importante, apesar de muito difícil. Como sempre, parabéns. Obrigado, Eunice, obrigado aí pela parabenização. Realmente, a gente sempre procura fazer um programa diferente, um programa cada vez que seja de interesse dos nossos ouvintes, né? O senhor me permite fazer uma breve tá ponderação? Você. Sim. Acerca do problema da finitude? Sim. A morte não interrompe a vida, porque existe a vida fora da matéria. Lógico. Todos nós sabemos disso. O grande problema não é morrer. Morrer é extraordinário, é ótimo. O problema é nascer. É no momento em que a pessoa nasce
em que começa É a o que se carrega execução do pela vida, contrato. né? É muito difícil. É o peso do que se carrega da vida, né? Exato. Esse sim. Ô Bruno, o que é inteligência emocional na prática? Eu acho que é uma capacidade de gestão e de gerenciamento muito grande no que diz respeito às nossas reações instintivas, né? A maior parte das pessoas anda por aí desequilibrada, depauperada psicologicamente, brigando, se aborrecendo a qualquer título. Não que eu nunca tenha me aborrecido. Sim, Porque é normal, né? Nós somos seres humanos, né? Porque realmente chega num ponto em que a pessoa ela precisa de uma catarse, de colocar para fora de alguma maneira aquele desespero que ela está vivendo. Contudo, viver sem inteligência emocional, sem gestão, sem gerenciamento do que diz respeito às nossas reações instintivas e ao fundamento sobre o qual a vida vai ser estabelecida, que é o equilíbrio, que é a base de tudo, que é aquela questão que nós estávamos falando anteriormente, corpo, mente e espírito, aí fica muito pouco provável que o indivíduo vá chegar em algum lugar, a não ser na depressão, no isolamento, na síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. E que muitas das vezes, a juventude até, que é mais inexperiente, tem menos tempo de vida e de percepção, ela acumula ainda mais problemas, se afogando em coisas drogas, em bebidas, em uma série de coisas que não levam o ser humano a absolutamente nada. Medicamento, né? E a Exatamente. Indústria cada vez mais tem interesse na doença, e eu acho até uma covardia o que a indústria farmacêutica tem feito com os problemas de ordem psicológica, os problemas de ordem psiquiátrica, embotando cada vez mais o raciocínio, né, das pessoas com a bula do remédio, criando dependentes químicos, né, as drogas sintéticas aí nas farmácias, destruindo as nossas vidas. É, terrível. Ô Bruno, é importante praticar o dizer não para nós mesmos? Sim, claro. Sim. A vida não é feita só de sim, mas de não também. Aprender a dizer não para si mesmo é muito importante. Um pai muito permissivo, por exemplo, também pode criar problemas sérios para os seus filhos. Isso, né? É inegável. Isso é inegável. Aquele que só diz sim, 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 sim o tempo todo. Exatamente. Dizer não é fundamental. Não só para os outros, mas para si próprio. Contrariar, né, a si mesmo é muito saudável. Perante as nossas falhas, devemos ser responsáveis por elas? Sim, tudo que acontece conosco é nossa culpa. Existe um problema muito grande de transferência hoje em dia. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu filho, a culpa é do tempo, a culpa é das estrelas. Tem até um livro, né? A culpa é das estrelas. Não, tudo que acontece conosco é nossa própria culpa. É não saber pensar e não saber agir. Mas muitas das vezes também existem pessoas que parece que vieram ao mundo para fazer mal aos outros, né? Eu diria até que existem pessoas que nasceram com essa missão. É terrível, né? Quer dizer, quando elas praticam o mal a outrem, a terceiros, às vezes não é culpa da pessoa, né? É como eu disse anteriormente, já existe um compromisso assumido, embora haja livre-arbítrio, existem aqueles espíritos mais embrutecidos, mais rústicos de outras épocas, que vieram para poder também dar a sua contribuição no sentido de nos ensinar aquilo que nós não devemos fazer. Aí são os estupradores, os assassinos, os déspotas, os roubadores, enfim, toda essa gama terrível de seres que vêm realmente para destruir, para consumir, para devastar, é a devassidão. Mas eles também têm a sua utilidade, porque eles estão ensinando para nós aquilo que nós não temos que fazer. Feito, né? Um estuprador, por exemplo, ele tem muita utilidade. Um assassino também. E eu diria até, isso é polêmico, e eu digo com cuidado, porque a rádio é católica, muitas das vezes vem com a missão de matar uma pessoa. Porque geralmente aquele que mata, aquele que morre um dia matou. Então existem esses resgates kármicos que são muito difíceis de entender, muitas das vezes dentro da própria família. É complicado. É muito complicado. Ô Bruno, é importante conhecer nosso tipo de personalidade? Sim.
Existe hoje um problema com relação à personalidade, né? Personalidade multipolar, personalidade bipolar, tipificação da personalidade, fuga da personalidade, construção da falsa personalidade. Então é muito importante conhecermos não só as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos, certo? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sei que eu sou bom em alguma coisa, mas sei que também sou muito ruim em alguma coisa, ou na maioria delas, quem sabe. 99% de erros, 1% de acertos. Ser perfeito não tem, né? Aqui embaixo não tem, né? A palavra de Deus fala sobre aquela questão, sede imitadores. Todos nós precisamos se esforçar, não para estar acima, mas quem sabe tentar ser igual, né? Seguir o modelo. Então, dá para fazer muitas coisas bacanas, né? E ter essa partícula divina cada vez mais forte, cada vez mais latente dentro de nós. Mas tem que querer. O exercício de autoavaliação e reflexão deve ser feito por todos nós? Sim, o tempo todo. Como se consegue fazer isso? Todos os dias, né? No momento em que a gente acorda, na execução das nossas tarefas, no momento das nossas refeições, ao contemplar a natureza, ao ler um livro e ao retornar para casa. E no momento que entrar para o quarto e fazer a avaliação de tudo aquilo que foi feito. Eu acho que a reflexão, né, o raciocínio reflexivo, ele também pode ajudar muito na nossa evolução pessoal. E avaliar se aquilo que você fez foi positivo ou negativo. Sim, sim. Né? Isso é muito importante para Agora, julgar a si mesmo também é terrível. Eu acho que é pior do que julgar o outro. Julgar o outro é muito mais fácil. Julgar a si mesmo é aquela velha história, né? Quando apontamos um dedo para uma pessoa, temos quatro apontando para nós, né? Exato. E aí é difícil responder a esses 4 dedinhos que estão apontando para nós. Nós nos julgamos sempre perfeitos, acima do bem e do mal, nós somos exemplo, nós não temos defeitos. É assim que o ser humano se caracteriza? A maioria deles, sim. Mas é como eu disse, nós estamos aqui com o propósito de evoluir. A palavra de ordem denomina-se evolução. Estudo, renúncia, amor e a certeza de que a história nunca acaba. Buscar como mentores aquelas pessoas que respeitamos é importante? Sim, e ao mesmo tempo perigoso. Cada pessoa tem a sua própria história. Cada um deve lutar para poder entender a si mesmo e assumir a sua identidade. A meditação é uma prática fundamental para melhorar o autoconhecimento? Sim. Como se medita? Sabe aquela expressão aquela meditação oriental, que temos que sentar em posição de lótus. É necessário tudo isso? Precisa de muita disciplina para aprender a meditar. E uma das questões mais interessantes da meditação é aprender a respirar também. A maioria das pessoas não sabe respirar. Isso é verdade. Então, no momento em que a gente começa a se respeitar e a ter uma vida disciplinada, a aprender a respirar, aprender a pensar, aprender a falar, as coisas elas vão se perfazer de uma maneira muito extraordinária. Então a meditação ajuda também. Quando se diz que a gente morre pela... Agora a meditação implica esvaziar a mente, não é? Isso tem sido muito difícil com o bombardeio, né, que a gente sofre no dia a dia. O que eu tenho que fazer daqui a 5 minutos? Mas não sei o que, celular. Você hoje é escravo desse negócio aqui do celular. Terrível. Você vive em função disso. Sim, sim. Então é muito difícil você conseguir esvaziar a mente, né? Eu ia lhe fazer uma pergunta, me fugiu. Mas tudo bem, pode ser que eu pegue ela no caminho. Quando nós falamos sobre meditação. O que você tem a dizer quanto a registrar as nossas crenças e os nossos valores? Quando eu li essa pergunta, eu me lembrei de Nietzsche, que embora tivesse nascido assim num ambiente religioso e até estudado um pouco de religião, dizia uma coisa engraçada, que a crença era o pressuposto da inexistência. E que quando as pessoas procuravam crer em alguma coisa, é porque aquilo na realidade não existia. Aí depois eu me arrependi de ficar lendo aqueles livros e mandei aquilo para a mãe das minhas crianças, que é
licenciada em filosofia, para que ela pudesse estudar e investigar o assunto. O que é crer? O que é uma crença? Cada um pode criar sua crença particular, não é? Uma entidade espiritual, uma motivação, uma força interna, isso é muito perigoso. A questão do crer. E eu concordo em parte, os senhores católicos e a Cúria aqui me perdoem, mas eu acho que Nietzsche tem um pouco de razão quando ele fala isso, né? Que a crença é o pressuposto da inexistência. Eu acho que as pessoas não devem procurar crer, procurar ser alguma coisa. Nós não precisamos ter um objetivo, uma crença, um fundamento para que a gente possa, inclusive até, de repente, evoluir espiritualmente em função daquilo? Sim, procurar ser alguma coisa. Crer, eu acho que ainda é muito uma coisa um pouco fortuita. Acima de tudo, é importante organizar e estabelecer prioridades na vida, não é? Sim. E como podemos fazer isso? São as nossas metas, né? Isso é um grande problema. É o aprimoramento pessoal? O planejamento de vida. Que a maioria das pessoas vive sem planejamento, apenas vive, vão empurrando com a barriga, e isso é muito problemático. A questão do autoconhecimento no que diz respeito à investigação de si mesmo, dificílima, porque dói olhar para dentro de si e muitas das vezes não gostar do que vai ver. Em seguida, o planejamento de vida, colocar alguma coisa em prática, ser alguma coisa, é outro problema. Não é nada fácil, é muito difícil. Isso seria aprimoramento pessoal? Aprimoramento pessoal está relacionado com o fato da gente buscar evoluir na personalidade, no que tange ao nosso conhecimento intelectual, a nossa lapidação, é o aprimoramento pessoal. Já houve quem disse, conhece-te a ti mesmo, né? É, exatamente, bem lembrado. Bem lembrado. É importante isso para que a gente possa também se aprimorar cada vez mais. E saber o que é importante, né? Exatamente. Existe aquilo que é importante para a pessoa e que muitas das vezes é colocado como prioridade, né? Isso daí pode deixar a pessoa um pouco... pode dar uma autonomia muito grande para o indivíduo no início e, ao mesmo tempo, depois fazer com que ela se sinta meio sozinha. Porque isso dá autonomia também. Dá segurança. A pessoa fica... sentir-se-á mais forte, mais plena, mais vigorosa. Mas sem a questão da partícula divina, né, ativa ali dentro de nós, a partícula da inteligência universal, aí não tem jogo. Como usar o aprimoramento e o desenvolvimento pessoal para nós alcançarmos as nossas metas? Estudando, pesquisando, contribuindo intelectualmente, compartilhando do conhecimento, abominando todo e qualquer tipo de egoísmo, porque tem pessoas que sabem determinadas coisas, mas não querem compartilhar nada com ninguém. Ficam meio que acasteladas sobre a forma de sua santidade o Papa, com todo respeito, e não querem compartilhar aquilo que sabem, aquilo que descobriram. E outros que usam conhecimento para manipular terceiros, o que é a parte mais terrível da história. Porque é tudo isso que nós falamos aqui de bom, só que sentenciado pela treva, não é? É quando a gente usa o conhecimento em favor de pois é, mas segurar as rédeas do nosso jeito e manipular todo mundo. Como alcançar esse desenvolvimento pessoal? É através do autoconhecimento, estabelecendo prioridades, investindo em conhecimento e cuidando de si mesmo? Sim, claro, sim, exato. Como se cuida? Como conseguimos cuidar de nós mesmos? Através de quê? De que tipo de limpeza nós precisamos fazer? Primeira delas é a higiene mental, né? Bruno, o nosso país está atravessando uma mudança. Sim. Né? Você é um estudioso holístico. Também eu gostaria de saber, assim, o nosso país está começando a trilhar caminhos melhores? Engraçado que eu estou olhando... vibrações melhores para o nosso país? Eu estou olhando para você, eu estou me lembrando de grandes homens de comunicação
que diziam que o Brasil era a pátria do novo mandamento revelado. Eu me lembrei agora de uma pessoa, eu não sei se eu deveria falar o nome dele, porque ele tinha muitos problemas, mas ele dizia isso, né, que o Brasil era a pátria do novo mandamento revelado, enfim, o país das oportunidades. Aliás, todos os espiritualistas dizem isso, né, que felizes dos espíritos que encarnaram aqui no Brasil, né, porque terão a possibilidade de fazer um processamento de evolução espiritual pleno, belíssimo. Que assim seja. De almas grandemente evoluídas. Mas isso eu acho que é mais para frente. Por enquanto ainda nós teremos muita lenha para queimar. Bruno, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui. Acho que foi um programa muito interessante para que os nossos ouvintes também passem a fazer uma análise a respeito de si próprios, porque é muito importante o autoconhecimento. É muito importante nós sabermos daquilo que nós somos dotados, daquilo que nós somos capazes, até onde nós podemos ir e até onde nós podemos evoluir. E eu posso encerrar não estamos aqui por acaso, né? Com uma questão bíblica? Sim. Lembra-se que eu disse que a questão do autoconhecimento é fascinante e ao mesmo tempo perigosa. E eu vou encerrar com uma passagem bíblica para que as pessoas possam meditar sobre isso. Porque nem tudo são flores como Deus de Spinoza. Certamente não morrereis, sereis como Deus, saberá o bem e o mal. Tem que ter cuidado. Muito, realmente a gente tem que ter muito cuidado. Você atende a pessoas no campo holístico, Bruno? Olha, já fazem uns 5 anos que eu estou tentando renunciar a isso tudo, porque a sobrecarga é muito grande. Mas você ainda faz alguns atendimentos? Nós você temos quer dizer ali... o local que você atende? Temos 2 parceiros. A primeira é a Andréia Castelhano, que é uma terapeuta de Reiki, cromoterapeuta, muito especial, muito experiente, ali na Rua Irineu Correia, 165, Alto da Serra, Espaço Holístico, Harmonia do Ser. É diário? Funciona com hora marcada, existe um site, inclusive, com telefone, Espaço Holístico Harmonia do Ser.com.br. E através do site você pode marcar. Exato, né? Tem lá os telefones e lá é a André Castelhano, o Ortiz Araújo, a Juliana Campeão na área da fisioterapia, do Pilates, do RPG, e eu nessa questão do aconselhamento holístico. Certo. E também temos outro parceiro que é aqui na Rua Tereza, ali próximo a Zancanelli, que é o Davi Akhenaton, onde nós temos também um espaço para avaliação e pesquisa no campo holístico. E como é que marca para ali, se for mais de interesse do ouvinte? Facebook, Bruno Grazinoli. Então é fácil, né? Qualquer pessoa pode acessar a página do Bruno Grazinoli no Facebook e aí ter um aconselhamento, ter uma orientação, encontrar-se com si próprio, né? Conhecer-se melhor. O Bruno pode ajudar a você se conhecer mais, né, Bruno? Claro, nem sempre aquilo que nós temos para passar para a pessoa é aquilo que ela quer ouvir. Sim, isso não resta a menor dúvida. Eu, por exemplo, sou lindo, maravilhoso, mas nem todas as pessoas assim o pensam. Eu não posso fazer nada, né, Lucas? Tô certo? Camisa bonita essa, hein, Lucas? Bom, vamos terminando por aqui, deixando aos nossos ouvintes a nossa mensagem de carinho e de agradecimento pela audiência ao nosso programa, convidando a todos para sábado que vem estarmos aqui com mais um bate-papo, mais uma entrevista, agradecendo mais uma vez ao Bruno Grazinoli a presença e mandando os nossos costumeiros abraços para a Nair, para a Norinda, para a Olívia do Centenário, Marilene e Sônia da 13 de maio. E coitada, ela não deve ter dormido essa noite, porque lá estava bravo. Agradecer a Eunice, a Olívia Wendling, a Conceição, José Roberto, o nosso amigo Henri Grazinoli. Quem mais, ô Bruno?
Hoje foram só eles, né? Então tá bom. Então, o nosso carinhoso abraço a todos. Agradecer a você aí na técnica, ao William, que hoje retorna à gravação, né? Deixou de vagabundar, né? Deixou de acabar as férias dele, agora vai ter que pegar no batente mesmo, né? Né, ô Lucas? Tá pegando batente o William? Hã? Pois é. E vamos que vamos. Até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes, eu queria só dar um abraço também ao nosso amigo Rony Ribeiro, que estará amanhã. Amanhã nós estaremos levando o Lions Quitandinha, estará entregando, fazendo a entrega oficial da máquina de moagem de café e selagem que nós compramos para a Oficina de Jesus Padre Quinha, Associação Oficina de Jesus Padre Quinha, para eles poderem fazer o café Padre Quinha, tá, Lucas? Comprar o café, hein? Tá certo? Então tá bom. Vai entrar aí no comércio à venda para a mantença da casa. É muito importante isso. Um abraço a todos. Fui!